Graça e paz, amados. Espero que todos estejam bem, na graça do Senhor Jesus, né? É o que nós procuramos. O nosso estudo de hoje vai falar: está disposto a sofrer por Cristo? É algo a ser pensado, né? Porque a nossa natureza humana, ela é bem difícil. E será que até que ponto nós estamos dispostos a sofrer por Cristo? Nosso estudo de hoje vai falar sobre o apóstolo Paulo, né? Paulo, em suas últimas instruções ao jovem Timóteo, reveste sua carta de conhecimento e amor pela causa do Evangelho. E essas instruções foram necessárias e suficientes para que Timóteo não apenas entendesse a respeito das doutrinas do cristianismo, mas que mais tarde seriam extremamente práticas e se tornariam em lições de vida, assim como foi na vida de Paulo. Paulo, eu sempre admirei muito, né? Chegando lá no céu, eu gostaria muito de conhecê-lo, porque foi um homem que ele lutou, ele se desprendeu do teu eu para poder viver a vontade do Senhor. Será que nós estamos dispostos hoje a deixar os nossos desejos, né, as nossas vontades para poder realmente fazer a vontade de Cristo? Porque não é fácil. Cristo andou sobre essa terra e não foi fácil o que ele passou. Foi muita tribulação, muita perseguição, foi açoitado, foi perseguido, viveu muitas coisas, né? E será que nós estamos dispostos a viver o mesmo? Paulo sofreu 5 prisões: uma em Filipos, Jerusalém, Cesareia, Roma e Éfeso. Cada uma delas por motivos diferentes, mas todas elas pela mesma causa, né? O Evangelho. E hoje a gente leva aquela situação, né, a refletir: será que realmente estamos dispostos, amados? A gente tem que parar, pensar, né? Estamos vivendo tempos tão difíceis, está tudo muito difícil, né? E aí fica aquela pergunta pra gente hoje: quais as principais causas de sofrimento da vida? Estamos passando por um momento de crise. Essa crise está nos levando a refletir em cima de muitas situações, né? Será que estamos dispostos e preparados para ver um filho sofrendo e falar: Senhor, seja feita a vontade do Senhor? Dói, né? Eu sou mãe e eu sei o quanto é difícil abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso amor para viver o amor de Cristo. Essa situação nos leva a refletir: como seria passar por uma situação dessas? Eu acredito que não seria nada fácil, não seria viável, né? Eu acho que não suportaríamos, dependendo do ponto de vista de cada um. Mas nós devemos levar em consideração que a fé tem que estar em primeiro lugar. Porque a partir do momento que nós entregamos tudo que temos a Cristo, é dele, não nosso, né? Então temos que confiar e acreditar. O nosso terceiro ponto fica uma pergunta, né, para que nós possamos refletir: o que você entende sobre o que é sofrer por Cristo? O que entendemos hoje, o que é sofrer por Cristo, né? Temos que refletir bastante, que essa pergunta leve a cada um de nós no íntimo, no profundo, né, nos responder pessoalmente. Em 2 Timóteo 2:1-7, notamos no discipulado de Paulo com Timóteo 3 lições de consolidação do jovem Timóteo. Sendo a primeira lição: fortifique-se. Nós temos que estar fortificado na fé, né? A palavra fortifique-se vem do grego, significa aumentar em tornar-se forte, como sendo fortalecido a partir da fraqueza, tornar estável. É algo muito interessante, né? Porque às vezes nos sentimos tão pequenos, nos sentimos um nada, mas aí lembramos que com Cristo ao nosso lado nós somos mais do que vencedores, nós somos fortes, nós temos que aprender a confiar,
partir do momento que nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso dia a dia, as nossas tribulações, as nossas dificuldades ao Senhor, nós entendemos que estamos apresentando a Ele e que seja feita a vontade dEle, né? O apóstolo Paulo, ele foi o ícone, né? Mas ele sofreu. Ele foi para o cárcere, ele foi açoitado, ele passou por perseguições, ele ficou preso, ele passou por muitas tribulações. Mas morrer com Cristo é lucro, e muito lucro, né? Será que estamos dispostos a viver tudo isso? Né? Porque às vezes nós valorizamos muito a nossa carne, os nossos desejos. A palavra fala assim, né? Paulo instrui Timóteo a aumentar a sua força, tirar a força da fraqueza, assim como ele mesmo fez em alguns momentos da sua vida. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. E realmente, é nos momentos mais difíceis que nós nos regozijamos no Senhor, que apresentamos nossas tribulações ao Senhor e Ele nos dá o refrigério. E aí nos fortalecemos no momento de angústia, é onde nós nos fortalecemos mais. Porque se nós não passássemos por nenhuma dificuldade, será que nós nos dedicaríamos ao Senhor? Será que teríamos realmente aquele prazer de dobrar os joelhos todos os dias e falar: obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida, obrigada por mais um dia que eu venci com o Senhor comigo, né? Então, assim, é necessário as tribulações, é necessário as nossas guerras diárias, porque é através dela que nós nos fortalecemos, que nós criamos forças para vencer o dia seguinte. Aqui em outro tópico fala sobre suporte. Suporte comigo os meus sofrimentos. Paulo estava dizendo que o sofrimento pode ser compartilhado entre irmãos. Alguns cristãos vivem uma utopia, acreditam que nunca passarão por sofrimento. Talvez nos perguntamos quais eram os sofrimentos de Paulo. Uma excelente pergunta. Ele sofreu muito, amados, muito. Ele passou por muitas coisas e não foi fácil, pode ter certeza disso. A Bíblia relata uma lista sobre esse assunto em 2 Coríntios 11, 23, 31. Na prisão em Roma, notoriamente passava dificuldades, como relata 2 Timóteos 1, 16 e 17. Ele sentiu desânimo, ele estava sofrendo e sendo tratado como um criminoso. E sabe por que o motivo de tudo isso, amados? Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Ele sofreu, ele passou por tribulações, ele passou por angústias, ele passou por muitas dificuldades. Acredita, não foi fácil, mas ele venceu. Assim como nós temos que ser hoje também, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, nós temos que criar força, jejuar, orar, buscar, nos santificar todos os dias. É necessário para que possamos vencer as dificuldades do nosso dia a dia, as tribulações, as guerras, as batalhas espirituais, porque a nossa luta é contra o nosso eu, é contra nós mesmos. Nós devemos vencer essa batalha diariamente, porque o apóstolo Paulo, ele fala que o bem que queremos fazer não conseguimos, mas o mal que nós corremos, tentamos correr dele, às vezes sem perceber nós fazemos. Então, nossa guerra é contra nós mesmos e devemos, permanecer em constante vigilância entre nós e nós mesmos, porque é a nossa luta diária. E a terceira lição hoje é: considere. Nos versos 3 a 7 de 2 Timóteo, Paulo usa 3 analogias para ensinar sendo os cristãos como um soldado, um atleta e um lavrador. Um soldado alcança êxito na carreira militar quando se submete a padrões do seu ofício. Um atleta segue as regras do jogo para vencer. O lavrador trabalha de acordo com as leis naturais para obter os seus frutos. Nós aprendemos aqui que tudo tem o seu tempo.
O soldado, por exemplo, ele passa por muita coisa, ele passa por muita prova. Ele tem que se fortificar, se fortalecer para poder atingir, né, o seu êxito. O atleta, ele tem que se fortificar, ele tem que criar resistência para que ele possa vencer, seja uma corrida, seja uma disputa, né? Mas ele tem que estar preparado. Se ele não estiver preparado, com toda certeza, ele não irá vencer. E o lavrador ele tem que esperar o tempo da natureza. Ele tem todo o seu percurso. Ele tem que arar a terra, ele tem que preparar, ele tem que adubar, ele tem que preparar as sementes, selecioná-las para que venham ser boas sementes, para que elas venham enraizar, esperar o tempo de crescimento para poder chegar ao seu objetivo final. E tudo isso requer o quê? Tempo, força, perseverança, persistência, para que ele consiga, né, ali colher os seus frutos. E a palavra fala o seguinte: para o conhecimento de Timóteo, por ser um jovem, tais instruções poderiam até parecer complexas. No entanto, no verso 7, Paulo diz: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor te dará entendimento em tudo. A palavra do Senhor, ele fala: pedir, dar-se-vos-á. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele nos dá sabedoria, que vem dele, direto do trono. Então, a palavra ele fala que se não soubermos pedir e não abrirmos a boca, o Senhor não vai nos abençoar, apesar dele saber de tudo que necessitamos. Mas é necessário que nós venhamos ter intimidade, venhamos estar próximos. Isso é muito bom, isso é muito necessário na nossa vida. Paulo provoca seus discípulos a pensarem e ponderarem a respeito dos assuntos. Paulo não responde às analogias, mas provoca Timóteo a pensar, meditar, refletir sobre todo esse assunto, ensinando que Deus daria o entendimento necessário para o sofrimento em que todos nós, e até mesmo Timóteo, passou e todos nós passamos no nosso dia a dia. Conclusão: independentemente do nosso sofrimento, uma coisa é certa: Deus é fiel em tudo que faz. Essa é a nossa lição de hoje. E só para finalizar o nosso dia, né? A palavra fala o seguinte: essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Ele nunca deixará de ser fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E que nós possamos refletir no dia de hoje o que precisamos adquirir nesses dias difíceis, do que precisamos para nos fortalecer, né? Que nós possamos refletir um pouquinho, parar para pensar um pouquinho nessas questões e nunca nos esquecer que é na nossa fraqueza que nós somos fortes, que o Senhor nos renova, nos fortalece e aumenta a nossa fé a cada dia. Fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um e abençoe a nossa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém.